Qual é a razão social da sua empresa? Pois é. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios e o mundo do empreendedorismo. Cada vez mais a gente traz conteúdos diversos para ajudar você na sua formação, para ajudar você a desenvolver a sua mentalidade de conhecer sobre áreas que talvez você ainda não conheça, empresário, que você pode tanto associar à sua marca ou até abrir um novo negócio. E hoje nós estamos falando com uma pessoa muito especial. Eu conheci ela através de uma grande amiga e ela veio de prontidão para trazer um pouco sobre esse mundo de empreendedorismo de impacto que ela atua. O nome dela é Núbia, ela é uma empresária com uma grande história já no mundo dos negócios, mas hoje ela é dedicada a, como eu disse, o empreendedorismo de impacto. Ela está à frente do Instituto BEM, que é Beleza Independente, uma marca, um grupo de marcas responsável principalmente pelo lado social e ambiental. Núbia, grande prazer ter você aqui com a gente. É uma honra poder trocar com você experiências e aprender um pouco sobre esse segmento de negócio tão importante. Adriano, muito obrigada por me receber. É um prazer estar aqui para falarmos sobre empreendedorismo de impacto. Bom, tem muitas histórias que com certeza você tem para contar de uma carreira, de uma trajetória de muito sucesso. Mas toda história tem um começo, toda história tem um início. Eu quero muito saber qual história que você conta da sua história. A minha história da minha história, a história da minha história. Cara, leva você assim lá para trás, né? Linha do tempo. Vamos lá. Então eu comecei a minha carreira quando eu era criança, eu sonhava em ser professora. E aí eu realmente minha primeira formação é magistério, era um curso profissionalizante e eu cursei magistério, saí professora, depois fui fazer pedagogia, trabalhei com educação muitos anos e depois fui fazer comunicação social, que aí veio o meu segundo sonho, né? Trabalhar nesse mundo mágico que é fazer as pessoas se comunicarem e comunicar ideias, projetos, mensagens, enfim. E quando eu terminei a faculdade de comunicação, publicidade e propaganda, eu já estava vislumbrando uma outra área de atuação, que não era uma agência de publicidade. Eu não cursei publicidade e propaganda para trabalhar numa agência de publicidade. Eu quis ir para a área de projetos. Então, nessa fase, eu já tinha começado a empreender, eu já tinha um CNPJ e já estava trabalhando com eventos corporativos. Então, foi um passo para eu ampliar o meu campo, né, e fazer projetos especiais. Eu queria fazer projetos. Eu não queria vender sabonete, só vender sabonete. Isso é uma frase que eu copiei do Duda Mendonça, tá? Mas eu queria muito trazer para os projetos a questão da comunicação. Como comunicar minhas ideias? Como é que uma empresa, né, a comunicação corporativa, no caso, como é que uma empresa comunica os valores dela, né? Como é que uma empresa comunica o diferencial do produto ou do serviço que ela está oferecendo? Então, eu saí um pouco dessa coisa da propaganda e fui para a comunicação corporativa. Então, foi aí que tudo começou. Quando você entrou no mundo da comunicação corporativa, né? Você já fez a sua primeira pivotagem, apesar de estar um pouco próximo ali, já fez sua primeira pivotagem, a primeira transformação. O que te inspirou a fazer essa mudança? Porque no começo da nossa jornada, né? Muitas vezes a gente tem algumas referências externas, a gente tem referências familiares, ou não. A gente vai desbravando os caminhos. É um Você vai dar bandeirante. risada, você vai dar risada. Mas, assim, propaganda. A gente começou a estudar propaganda, a história da publicidade, e aí eu tenho uma referência, uma série que eu amo, que é Mad Men, Muito boa. que conta a história da publicidade, né, desde o início. Então você vê que a publicidade ela termina induzindo o consumidor a comprar aquele produto em detrimento de outro, né? E aí eu comecei a pensar muito cedo nos benefícios que aquele produto trazia, né, para quem o consumisse,
E aí depois eu tive que ler o Código de Defesa do Consumidor, e aí eu comecei a ver as coisas que não funcionavam, como aquelas meias Kizarina, meias Kendall, que você tinha um gato lá que passava a unha e a meia não rasgava, e coisas assim. Eu falei assim, não, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer com que as pessoas comprem produtos que não funcionam. A promessa é uma, a entrega é outra e tem a frustração no meio. Então, eu vou sair disso. Então, foi por isso que eu fiz essa pivotagem, fui para o outro lado, fui para coisas mais consistentes, e foi quando eu resolvi me especializar na área de sustentabilidade. Então, toda essa minha experiência com a comunicação, cheguei sim a criar projetos de comunicação, criação de marcas e fazer uma coisa assim consistente, né? Vamos criar uma marca, vamos criar aqui os valores da marca, os atributos da marca. Então eu ia muito por esse lado, a concepção do projeto de criação. E aí essa pivotagem veio muito em função disso, porque realmente o mercado da propaganda era muito forte, né? A gente vivia, inclusive, nos anos 2000, aí, com panfletos para tudo que era lado, placas para todos os lados, né? Era o excesso de comunicação visual, e aquilo me incomodava. Então, eu fui me especializar em sustentabilidade e entrei para os projetos, até mesmo já iniciando uma comunicação corporativa, e o meu diferencial era comunicação para a sustentabilidade. Essa pauta da sustentabilidade, ela entrou muito mais forte a partir dos anos 2000, né? Até então a gente não tinha uma percepção do quão era importante e quantas outras áreas também entraram nesse ecossistema, né? Hoje a gente pensa em sustentabilidade em diferentes modalidades de negócio. Como era apresentar esse tipo de pauta nesse início? Olha, eu acho que eu tive muita sorte com relação a isso, porque nesse momento eu estava no centro da indústria do estado do Amazonas, onde nós estávamos criando a comunicação, o setor de comunicação, e o presidente, ele deu total apoio que o projeto de comunicação do centro da indústria já nascesse com base no conceito de responsabilidade social corporativa, que também era o início. Então, o diferencial era você comunicar os valores, né, mas baseados numa proposta sólida de entrega, né? Então, se eu estou falando que eu sou uma empresa socialmente responsável, eu tenho que me posicionar no mercado dessa forma. Então, como é que eu me posiciono? Só com uma política de comunicação social? Minha política de sustentabilidade é essa. Não. Eu tinha que realmente instituir um programa de responsabilidade social corporativa na empresa. E aí começaram a surgir os relatórios de sustentabilidade, o balanço social, né? E aí o IBASE lançou o modelo de balanço social, e as empresas tinham então que seguir todo aquele protocolo que estava ali e começar a relatar suas ações, e aí receberem um selo, receberem uma certificação que comprovasse que elas realmente estavam caminhando, né, para um programa de sustentabilidade corporativa. É bem isso. O que hoje é óbvio, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, as empresas elas já entendem a importância, principalmente para a imagem delas no mercado. Então elas precisam se adequar a isso. É quase hoje uma necessidade, uma régua do mercado. Mas imagino que naquela época só quem dava atenção para isso era quem realmente tinha um propósito por trás. Não era modismo, era cultura. Era cultura, mas aí surgem instituições que têm uma importância muito grande na divulgação dessa cultura, na formação dessa cultura até. Surge o Instituto Ethos, que é o Instituto de Responsabilidade Social Empresarial. O IBASE eu já falei. E aí o Ethos ele convoca as empresas, né, e traz para a empresa toda essa pauta
com o seguinte discurso: o contrato social agora é outro, né? Então, a gente não vai ficar aqui dizendo que a gente é, né? A gente tem que provar. Então, o que é isso? E aí foi bom porque fortaleceu muito o voluntariado empresarial. Lá no Senda Indústria nós tínhamos um programa de voluntariado empresarial muito forte, que envolvia todas as áreas das empresas associadas ao Senda Indústria, em todos os níveis, da diretoria até o nível de chão de fábrica, que são as pessoas que trabalham na indústria, né, nas linhas de montagem. Então, era algo assim revolucionário aquela época. Então, 10 anos, quando a gente comemorou 10 anos de Instituto Etos, né, foi muito bacana, porque você olha para trás, assim, você vê que você construiu essa cultura. E as empresas foram evoluindo. Agora, é óbvio que nem todas, né, seguiram no mesmo ritmo e na mesma linha, e hoje enfrentam mais dificuldades até porque agora você tem as empresas mais aí, assumindo compromissos mais fortemente, com metas mais audaciosas da Agenda 2030, metas que você tem que diminuir suas emissões de gases de efeito estufa, e você tem que assumir aí compromissos bem mais robustos para poder descarbonizar uma empresa. Então, quem começou lá atrás está mais tranquilo. Mas quem não começou tem que começar agora, porque é como você colocou. Hoje, os consumidores também estão olhando para isso. E você vê, a volta e meia tem um escândalo. Então, o mais recente que eu li há umas 2 semanas foi sobre novamente a Zara envolvida na compra de algodão, que era um algodão extraído de forma incorreta, inclusive contaminado. Ou seja, e são as grandes do varejo, né? Então, coisas assim levam o consumidor a falar assim: então não vou mais comprar na Zara, né? Aí depois a empresa se posiciona, fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai mudar. Aí ele resolve dar novamente um voto de confiança e consome até o próximo escândalo. Agora tem consumidor também que não liga para isso. Gosta da marca, gosta do produto, vai lá e vai continuar comprando. Mas uma grande maioria já toma decisões em função de compromissos assumidos ou não pela empresa. Às vezes eu me pergunto se é uma memória curta ou é um baixo nível de consciência. Eu diria que é mais até do que isso. Além da memória curta ou baixo nível de consciência, eu acho que é também um pouco de falta de compromisso, de valores pessoais, né? De compromissos pessoais, de valores pessoais, porque eu tenho certeza que você, eu e a grande maioria tem compromissos, né? A gente ouve falar tanto em emergência climática. Será que inventaram tudo isso? Não, a gente está vendo, a gente está sentindo. Todo dia, quando você acorda, você tem evidências de que vivemos uma emergência climática. Basta ver a enchente no Rio Grande do Sul, a seca que começou agora no Amazonas, novamente, na Amazônia, e tudo isso faz parte desse desequilíbrio. Por quê? Porque a forma como os serviços e a produção impacta nos recursos naturais, no meio ambiente, e o consumo excessivo, porque consome-se muito, né? Tudo isso vai aumentando o aquecimento global. Então, é uma consequência. Então, eu diria que é um pouco de, deixa para lá, isso não vai chegar perto de mim, isso não vai me atingir. Ou então eu vou morrer antes que o planeta acabe. Eu já ouvi essa frase, tá? Eu vou morrer antes disso. Eu só tenho 50 anos, então eu quero viver e consumir. Enfim,
tem muita coisa envolvida e eu acho que não é uma coisa apenas ou outra, são muitas. Mas eu diria para esse consumidor repensar, né? Aliás, repensar, reutilizar, reduzir são os mandamentos, né? Então, consumir menos vai fazer bastante diferença. Eu me lembro, se eu estiver errado com relação à cidade, me corrija, mas anos 90, acho que Peruíbe era a cidade que era considerada a cidade mais poluída do mundo. Era uma cidade no litoral de São Paulo. Não lembro exatamente se era Peruíbe, mas é porque tinha muitas indústrias lá e tinha uma emissão de gás carbônico absurda. E aí foi feito, nossa cidade foi para o mundo inteiro, foi pauta, e eles fizeram uma redução de emissão de gás carbônico nas indústrias, e ela se tornou uma cidade extremamente limpa em cerca de 16 anos de diferença. Não lembro Eu exatamente. não conheço esse case, não conheço, vou até pesquisar e me aprofundar, que eu gosto de, né, uma informação sempre é boa para a gente ter mais referência, mas a gente tem aí o exemplo de Cubatão, aqui perto. Cubatão, né? Perfeito, eu errei, é Cubatão. E a gente ainda sente as consequências, né? Mas eu acho que tem muita empresa que já está trilhando esse caminho e tem muitas que precisam começar. Mas 2030 é o prazo. E aí vai ser tudo avaliado e vamos ver aí o que a gente conseguiu. Mas é desesperador, porque esse 1,5 grau que de temperatura que a gente precisa fazer atingir está difícil, né? Porque se de um lado os governos decidem ainda explorar o petróleo fóssil, tudo que você faz pelo outro lado empata, porque não adianta você tomar um monte de outras medidas e continuar explorando o petróleo fóssil, né? No fim das contas, a gente tem aí essas grandes empresas de exploração que ainda dominam o mercado, o dinheiro que vem através delas, os fundos de investimento de Abu Dhabi, etc. Sim. Dominam o mundo em função da exploração. A gente viu isso recentemente na COP, né? Em dezembro passado. Exatamente isso. A COP do petróleo. Lá. E aí? Enquanto que todo mundo estava esperando um acordo, né, não, nós vamos continuar explorando o petróleo. Então, é isso. Parece para algumas pessoas, eu já vejo de uma forma diferente, mas parece um pouco utópica essa ideia de consumo sustentável. É possível? Agora eu vou te fazer uma pergunta como se fosse totalmente leigo nesse assunto, até porque eu quero que o empresário pense muito nisso. Como que é possível produzir de forma sustentável e consumir de forma sustentável? Então, tem uma autora fantástica, Elizabeth Laville. Aliás, eu a conheci pessoalmente aqui numa das conferências do Instituto Ethos, e a Elizabeth ela escreveu o livro A Empresa Verde. Esse livro é fantástico, porque ele te leva para uma reflexão. É claro que a gente sonha com impacto zero, mas a gente tem que planejar tudo de forma a reduzir o impacto. Então, na hora que aqui, a gente está falando de empreendedorismo de impacto, de inovação. Então, vamos dar um exemplo aqui bem, bem simples. Eu vou falar de cosméticos, né? Então, se eu vou criar um produto para pele, primeira coisa que eu tenho que pensar em ecodesign, eu tenho que pensar no design desse produto. Quando eu começo a pensar nos ingredientes, a forma como eu vou trazer esse ingrediente para a minha formulação, de onde vem esse ingrediente, quem produziu, ele vem de uma comunidade, eu estou falando de cosméticos de marca independente, que são produzidos dessa forma e são de pequenos de empreendedores, né? E aí eu envolvo um grupo de mulheres lá de Silves, um município do estado do Amazonas, que elas produzem óleos para esses cosméticos. Então, a forma como aquele óleo foi colhido, como ele foi armazenado, se ele foi certificado,
prova que ele vem de uma área de manejo. Então, ele já vem com uma certificação, que esse produto, ok, é um produto puro, é um ingrediente puro para o meu cosmético. E aí, quando ele chega aqui, eu vou fazer essa formulação, eu vou colocar numa embalagem. Eu vou escolher uma embalagem de plástico, que é feito de petróleo, ou eu vou escolher uma embalagem que impacta menos, e a logística reversa dessa embalagem, ela já existe, o fabricante já colocou pontos de entrega. Tudo isso você vai analisando antes de lançar um produto no mercado. E aí vai fazendo check lá, né? Então, matéria-prima, embalagem, distribuição, a logística reversa. E aí, qual é a pegada desse meu produto? Como é que eu faço para minimizar os impactos do que eu produzi? Então, esses desafios que a gente traz para esse momento em que a inovação na formulação dos produtos e na produção dos produtos, ela se torna muito importante por conta disso, né? O impacto zero É um sonho. é um sonho. Então, eu tenho que fazer o possível para minimizar o impacto. E aí eu costumo dar dicas assim, de consumo consciente. É só pegar e entrar no site do Instituto Acatu, que é o Instituto do Consumo Consciente. Ali você tem verdadeiras cartilhas, eu diria até, cartilhas para ajudar em tudo isso. Ele traz essa questão do consumo consciente para pessoas de todas as idades, de todos os níveis, só não aprende quem não quer. Você acredita que para o consumo consciente é muito mais da iniciativa de quem produz, trabalhar de forma consciente o processo de produção e apresentar uma nova forma de consumo para o consumidor final? Ou, em contrapartida, o consumidor final também tem que exigir isso do fabricante? Ótima pergunta, e eu acho que as duas coisas, porque você lembra quem lê rótulo? Quem lê rótulo? É a mesma coisa que quem lê as letrinhas pequenas nos contratos, né? Mas a gente tem que ler. Mas o que acontece é que aqueles rótulos, eles trazem nomes também que você não conhece. Então, ali está um nome científico e você não sabe o que significa aquilo, aquele elemento químico, você não sabe. E aí, assim, é bom para o cabelo. Um monte de letrinha lá que você não entende o que significa e está lá, é bom para o cabelo. E aí é muito engraçado tudo isso, porque eu acho que dos dois lados tem que haver consciência, tanto de quem produz quanto de quem compra. Mas se a gente for olhar para isso, a gente vai aí para o setor de alimento, que é um dos setores mais, eu diria até loucos, porque tem um monte de coisa que vende no supermercado, que você compra como alimento, mas ele não é alimento. Porque ele é produzido ele é cheio de componentes químicos, de corantes e de hormônio. E tudo. E ele faz tudo, menos te alimenta. Porque, na verdade, ele te inflama, ele te engorda, ele te incha, mas você compra, que são esses alimentos industrializados, ricos em sódio e tudo mais. Não sou uma especialista na área de alimentos, mas eu adotei um lema. Eu só como o que é natural, o que eu posso cozinhar. Eu não compro nada pronto. Então, alimento industrializado não entra. E então tem que haver consciência dos dois lados, né? E é exatamente essa a diferença de uma marca independente de beleza para uma grande marca. Porque a marca independente, ela tem mais esse olhar. O ingrediente dela, a formulação tem ativos naturais, orgânicos, veganos, e ela tem esse compromisso com a inovação, com o ambiental, com o social. Já a grande marca, que produz em grande escala, os produtos são mais genéricos, né? São mais
para massa. E aí está aí a grande diferença. Esse é um dos pontos que sempre me incomodou. Normalmente os produtos melhores, os produtos mais saudáveis, eles são os mais caros. E supostamente a população, supostamente não, a necessidade da população que mais precisa de uma alimentação melhor é a faixa mais pobre da sociedade. Só que daí só tem acesso ao alimento processado, ao industrializado. A faixa onde mais precisava desse tipo de alimento não consegue consumir pelo custo desses produtos ou pela dificuldade de acesso a eles. E acaba indo para uma subalimentação, fica subnutrida. A gente está falando de moda, mas acho que dá para a gente falar sobre tudo, né? Claro. A roupa mais sustentável, ela tem um perfil de público e a gente acaba consumindo aquilo que é pior para o meio ambiente. Muitas vezes só por conta do recurso e não por conta da consciência. Até gostaria pela consciência de se comportar melhor, mas não consegue. Como que hoje o mundo da sustentabilidade está pensando isso? Em como tornar mais acessível? Você trouxe uma frase que eu falei lá nos anos 2000. Exatamente isso. Gente, o consumidor, ele decide pelo preço. Então, se tem uma coisa que é boa, mas é muito cara, e aqui a qualidade disso que ainda não estava muito claro, né, quais eram os benefícios desses produtos mais naturais, e também eles estavam muito ligados a pessoas que tinham um outro estilo de vida, né? Tipo assim, ela faz yoga, ela come comida macrobiótica, então estou fora disso, porque não tem a ver comigo. Mas o que você vê hoje? Todo mundo hoje quer viver mais, ter mais saúde, né? Então, saúde e bem-estar andam juntas. E com relação aos alimentos e aos produtos de beleza também, no início realmente eles eram muito caros. Mas hoje você já consegue comprar, até porque aumentou o consumo, né? Então, aumentando o consumo, você vai conseguindo aumentar a escala e vende mais, então você vai conseguindo fazer com que esses produtos tenham um preço mais adequado. Mas esse preço também, aí a diferença entre preço e valor, né? O que você prefere? Consumir um produto que faz bem para você, em todos os sentidos, né? Não só a sua saúde, mas o bem-estar. Ou você consumir um produto que você vai usar e você nunca vai ver o benefício dele porque ele é sintético, porque ele não é um produto bom, ele não vai hidratar a sua pele, né? Você vai passar, a sua pele vai absorver, mas não vai trazer nenhum benefício, nem a médio nem a longo prazo. E é diferente quando você usa um produto feito com matérias-primas, né, veganas, naturais e, enfim, orgânicas. Ele vai te dar o benefício. E aí você tem que colocar na balança. O que eu quero? Mas quanto eu posso gastar com produtos de beleza, com alimentação? Quanto isso significa no meu orçamento, né? E vem as escolhas. Então, você vai ter que abrir mão de uma coisa para poder consumir a outra. Eu conheço pessoas assim, que preferem comprar um bom shampoo para o cabelo, né, a comprar qualquer shampoo. E vai lá, abre mão de uma outra coisa, mas ela não abre mão do shampoo que realmente é o que ela precisa. É bem isso. Vindo para cá, eu estava ouvindo uma entrevista do Eike Batista, ele estava falando um pouco sobre o que aconteceu no México, em função dos problemas com obesidade, que se tornou um problema gravíssimo. O governo ele impediu que imagens de personagens da Disney fossem atreladas a doces para a criança não ter mais o estímulo de querer comer doces em função do açúcar. E o mundo inteiro, na verdade, tem reduzido bastante o consumo de açúcar. Isso já é um grande indicador para quem trabalha com pauta de sustentabilidade há bastante tempo, né? Já é um fio de esperança aí, né? Porque, de novo, sustentabilidade está muito além, né? Acho que muito além do que só a gente pensa, o que é noticiado. Vai muito
em outras questões. Obesidade, por exemplo, a gente sabe que é um problema, é um desafio muito grande para a Organização da Mundial. Saúde Mundial. É verdade. O nosso modelo de consumo, desde a embalagem, né, até o produto que a gente consome. O que vem dentro dessa embalagem, porque é isso. E assim, a pergunta que eu sempre me fazia, até antes de dar a pivotagem, de fazer minha pivotagem, era isso. Como é que os órgãos de saúde aprovam? Como é que aprovam? Espero que não seja lobby, mas... Mas tem sim, porque eu assisti a um filme, não lembro agora o título do filme, mas mostra exatamente isso, como essas grandes indústrias elas se organizam para conseguir aprovar, e não só isso, fazer as pessoas consumirem, viciarem as pessoas com os remédios, né? Esse filme é baseado em uma história real. E foi um grande escândalo. Isso, é um grande escândalo. Até não lembro o nome agora. Mas eu acho que você tem toda a razão. E essas perguntas que eu me fazia, como é que é aprovado? Se faz mal para a saúde, por que está aqui? Você teve o caso da Dupont, né? Que é um caso absurdo. Acho que o Ellen Brockovich, o filho da Julia Roberts, fala um pouco sobre isso. Isso mesmo. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em conta. E aí vem para uma questão que é fundamental, que é a informação versus desinformação, né? A informação correta, que leva o consumidor a decidir pela compra, sabendo claramente o que tem ali. E a desinformação, que é assim, o meu produto é vegano, meu produto é natural ou orgânico. E a gente sabe que dentro de um processo produtivo básico de um cosmético, enfim, ele tem lá os percentuais de ativos que tem que ter para ser considerado orgânico, para ser considerado vegano, e tem até o teor do sintético que pode ser usado. E aí, os fabricantes aí, alguns dão um jeitinho de burlar aquela regra e ser enquadrado aqui. O ano passado, eu baixei um aplicativo muito legal, Easy Built, o nome, e você aponta a câmera para o QR Code e ele faz a leitura da formulação. Marcas que eu achava que eram boas para consumo, eu parei de comprar imediatamente, porque se posiciona nas suas campanhas de vendas como produto natural, orgânico, e aí está aí. Na hora que você escaneia o código, ele te mostra os ingredientes. E aí tem o vermelho, o laranja e o verde. Tem marcas assim famosíssimas, com estrelas de cinema, que são a garota propaganda. E aí está lá. Olha, esse aqui, vermelhinho. Apita lá, vermelho. Eu falo assim, nossa, como que está aqui? Como é que isso passa? Como é que é aprovado? E as pessoas estão usando. Então, a longo prazo, é óbvio que aquilo ali vai fazer mal, né? Mas esse aplicativo é incrível. E eu mandei para muita gente. E toda vez eu falo e as pessoas me pedem e eu compartilho, porque eu acho que é essa informação que o consumidor tem que ter. Porque aí é uma decisão própria, né? Decisão de eu vou consumir mesmo sabendo que ele tem esses e esses ingredientes que não foram testados. Esses aqui estão sob análise, ainda não sabemos o que são os laranja, né? Não sabemos ainda o que vai causar o efeito dele a longo prazo, a médio e a longo prazo. E tem os verdes. Então, eu acho que a gente tem que ter mais aplicativos como esse, para alimentos, inclusive. Hoje, claro que toda empresa ela pensa no lucro. Ela pensa e ela tem que pensar, é uma parte importantíssima da construção de um negócio. Produzir materiais sustentáveis, seja roupa, alimentos, ou enfim,
qualquer segmento que vá pensar em sustentabilidade, produzir dá lucro? Porque tem aquele pensamento de isso é muito caro, é muito difícil de fazer, porque para o consumidor final tem aquela diferenciação de preço com relação a um produto ou outro. Imagino que se tem diferença de preço é porque a margem é menor. Como que é pensado também o processo produtivo hoje, para que ele seja escalável, tenha uma margem de lucro razoável, para que ambos possam se beneficiar? Ótimo. A gente pode até pensar um exemplo prático. Você lembra quando começou a se falar em energia e começaram a aparecer no mercado os painéis solares? Nossa, lembro. Lembra, né? Esses painéis solares, eles eram tão caros que as pessoas até queriam instalar um painel solar, mas elas pensavam exatamente no custo, quanto custa e qual que é o benefício que ele vai me trazer a médio e a longo prazo. E aí tinha até uma continha que as pessoas faziam, que mesmo sendo caro, X anos depois você ia conseguir pagar o seu investimento, que você ia economizar na conta de luz, e enfim, essa era a conta que era feita. Como é que eu vejo isso hoje? Hoje nós temos aí muitos estudos, né? Muita ciência, muita pesquisa, muita inovação em materiais que substituem, por exemplo, o plástico. Hoje eu posso fazer plástico da mandioca, eu posso. Vários resíduos podem virar uma outra matéria-prima, porque é aquilo que a gente estava falando, né? De reduzir, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E aí você consegue fazer hoje o plástico da mandioca. Já teve muito empreendedor que apostou nisso e colocou esse plástico no mercado. Acho que em 2010 eu fui numa feira de tecnologia e inovação de produtos e eu conheci esse plástico lá. E naquele momento, realmente, em que não havia consumo, que não havia uma demanda por plásticos com essa matéria-prima e que se desmancha, né, e que se dissolve com a água e não vai para um lixão nem para um aterro sanitário, essa promessa era algo assim, putz, isso é muito caro, e era realmente. Mas hoje você já tem aí as sacolas feitas com papel reciclado, você já tem o papel ofício feito com papel reciclado, as fibras, né, os cordões, os barbantes, os tecidos. A Osklen dá um show nisso. A inovação da Osklen é incrível nos produtos, né? Ela cria tecidos que eu costumo chamar de tecidos inteligentes. Então, a matéria-prima ela inova, ela busca matérias-primas que normalmente, habitualmente, ninguém iria pensar, mas ele vai buscar. O algodão da Osklen é o algodão orgânico. Ela incentiva uma rede de plantadores, de cooperativas a produzirem esse algodão que ela usa nas roupas que ela fabrica. Então, tem todo um diferencial. E quanto mais consumidores com essa consciência, quanto mais consumidores procurando esse tipo de produto, vai ficar mais acessível, né? Eu não diria mais barato, porque quando a gente fala barato, é como se estivesse depreciando o produto. Por isso eu acho que é mais bacana a gente falar em ficar mais acessível. Acho que quanto mais aumentar o consumo, mais acessível vai ficar para o mercado. Eu dou treinamento de lideranças e times de vendas. Há um tempo atrás, a procura era só realmente por treinamento de vendas. Treinamento motivacional, etc. E nem motivacional nem é treinamento, né? Na verdade é uma injeção de ânimo. Hoje as empresas me procuram para falar sobre comunicação, sobre estratégias de desenvolvimento de pessoas, construção de rituais da cultura e do desenvolvimento. Então, até a forma de procurar os serviços mudou. É mais profunda, é uma visão mais abrangente sobre como lidar com pessoas e construir uma estrutura de desenvolvimento humano. Eu sinto que falta luz sobre esse assunto. Mais profissionais como você que falam sobre sustentabilidade de uma forma tão democrática assim e ajudam
o empresário a pensar, porque também o empresário, muitas vezes, ele abriu um negócio, e eu estou falando desde o que abriu uma lanchonete na rua do bairro dele, até Sim. que ele está abrindo uma grande confecção, ou está herdando algum negócio familiar, e não tem o hábito de pensar sobre isso, porque não teve luz sobre esse assunto. Então, o mercado, por mais que a gente olhe para esse tema hoje com mais responsabilidade, ainda assim falta muita luz, porque de anos para cá, eu vi uma mudança de 5 anos para cá da pedida de treinamentos. O modelo mudou, porque teve mais luz sobre esse assunto, de que o ser humano ele é muito importante. E aí a pauta da sustentabilidade está equiparada. Está no centro, né? Olha, eu fico super feliz com esse dado que você trouxe. Isso prova que vale a pena a gente fazer esse esforço, né? Essa caminhada toda. E ontem, quarta-feira, né? Quarta-feira o Kotler lançou um novo livro. Philip Kotler? Philip Kotler, meu muso inspirador, né? Gosto muito também. Quando eu li Marketing 2.0 e traz exatamente essa mudança, que é o ser humano no centro, né? Que tinha toda aquela lógica que a gente aprendeu a pensar desde o início, né? Fayol, Taylor, com as primeiras teorias de Sim, administração. sim, sim, e que vendas eram, nosso processo de vendas era algo assim desafiador, né? Você tinha que vender a qualquer preço, de qualquer jeito, e o consumidor estava ali, encostado numa parede. Não tinha nem variedade de produto. Quer comprar esse É esse aqui? É isso que a aqui, gente tem, é dessa cor e nessa forma. isso. Então, vivemos um momento diferente, realmente. Eu diria até que a evolução. Não é todo mundo que embarcou nessa evolução. Eu acho que a gente tem que entender isso também. A gente continua vendo um grupo de pessoas ainda com a Resistentes. mentalidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje um grande número de pessoas se colocando mesmo em primeiro lugar. Bom, esse produto tem que trazer o quê para mim? Os benefícios. E como a questão da saúde e do bem-estar hoje está muito atrelada a um compromisso pessoal de quem quer viver mais com saúde, né? Porque também não adianta você viver mais doente, sem saúde. Então, para eu ter uma longevidade, para eu ter qualidade de vida, eu vou precisar mudar meus hábitos. E hábito de consumo é muito importante, porque ele impacta diretamente no seu dia a dia. Porque se você é uma pessoa que tem hábitos também de não se exercitar, de dormir tarde, ficar horas e horas e horas com a cara numa tela, onde você vai ter insônia, e aí você vai precisar tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado, remédio para trabalhar melhor, para ter criatividade. Isso é uma loucura. Então, esse consumidor hoje, ele passa a se colocar como a pessoa mais importante para ele. Então, o que eu compro, o que eu trago para dentro do meu organismo, o que eu como, o que eu uso na minha pele, isso vai influenciar diretamente na minha qualidade de vida. Então, eu quero o quê? Eu quero longevidade com qualidade. E aí muda tudo, né? Então, aquele retrato, até as propagandas mudaram, né? Você lembra das propagandas dos anos 70, 80? Eu gosto muito de ver aquelas campanhas antigas e vejo a evolução. E hoje, o que você... Esse fenômeno da influência que a gente está vivendo, né? Você contrata uma influenciadora, um influenciador para falar do meu produto. Olha, sinceramente, assim, é uma coisa que também não é real, porque a gente sabe que aquela pessoa está ali falando porque está sendo paga para aquilo, né? Ela recebe um cachê, então ela vai falar. A água mineral Santa Maria é a melhor água do mundo, porque desde que eu comecei a consumir essa água, os meus olhos brilham mais. Algo nesse gênero. Mas é uma coisa que é falsa, porque a gente sabe que
a pessoa está ali, está sendo paga. Então, a experiência do consumidor é que ganha o jogo, na minha opinião. A experiência do consumidor. Então, o consumidor de hoje, ele experimenta, ele testa, ele lê o rótulo, ele baixa o aplicativo, né? Ele conversa com outras pessoas sobre o produto. Então, isso para mim é primordial. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Instituto Bem. Estou ansioso para conhecer sobre essa história, esse seu momento, e principalmente empreendedorismo de impacto, né? Que é o que você diz que é o seu posicionamento hoje. O que é esse empreendedorismo de impacto? Olha, o empreendedorismo de impacto, ele tem compromisso não apenas com o lucro. O impacto se dá porque ele vai gerar valor para as pessoas e para o meio ambiente. Então, daí vem o empreendedorismo de impacto, porque empreendedores tem aos montes por aí, né? Todo dia. Mas o empreendedorismo de impacto, ele traz esse diferencial. E o Bem é um empreendimento de impacto. E eu vou te contar com o maior prazer como é que começou toda essa história. Quando eu morava em Manaus ainda, em 2014, que era o ano da Copa de futebol, né, no Brasil. 2014 foi a Copa do Mundo aqui. E lá em Manaus tinha a Arena Amazônia e iam acontecer 5 jogos lá, 5 ou 4. E eu estava bem envolvida com esse projeto. E numa das reuniões do Sebrae, onde a gente estava conversando com os empreendedores para entender como é que eles poderiam se encaixar de alguma forma naquele grande evento e trazê-los para fazer parte dessa cadeia toda produtiva, cadeia de valor e tudo, a gente pensou em cosméticos, que todos os hotéis poderiam ter um kit com sabonete, shampoo, hidratante e condicionador feito com matérias-primas da Amazônia, que isso seria um diferencial. Então, ali nasceu a ideia de fabricar produtos e criamos até um nome, Segredos da Floresta, né? Já que toda a matéria-prima viria da floresta. Não deu para fazer, não era o momento, tinha muitas outras prioridades e aquilo não era uma prioridade. E o ano passado, escrevendo uma das minhas colunas na Isto é Mulher, eu resolvi falar sobre esse tema, sobre negócio de impacto. E aí, pesquisando para saber o que era mais impactante, óbvio que eu fui falar do novo tênis da Oakley, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a Belong Bee. A Belong Bee, eu estava vendo aí, marca independente de beleza. Aí eu falei, nossa, olha que interessante. Comecei a ler. E ali, a Belong Bee é uma loja, uma flagship, na Oscar Freire, e ela é a Sephora brasileira, né? Criada pela Simone Sancho, Amanda Coelho, o Saulo, e eles empreenderam esse espaço exatamente para dar o quê? Visibilidade para as marcas independentes de beleza. Porque as grandes já estão lá, né? Nas grandes magazines, nas grandes lojas. E as marcas pequenas, independentes, onde elas estavam? Não estavam, elas estavam apenas em um site, e esse site não tinha a visitação necessária para vendas, né, para vender suficiente. E a ideia da Belong foi criar esse espaço físico na Oscar Freire, uma loja linda, e lá tem todas as marcas que estão que fazem parte desse ecossistema da Belong Bee. E aí eu fui contar a história desse empreendimento de impacto. E antes de uma viagem que eu ia fazer para o Marrocos, eu passei por lá para conversar com a Simone, e eu falei assim, Simone, isso aqui é um negócio de impacto. E a Simone
que é a empresária, a empreendedora, ela ficou com aquilo na cabeça. Eu fiquei um mês fora e quando eu voltei, ela falou: vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Você lembra aquela frase que você me falou? Então, nasceu, está aqui, é o bem. O Beleza Independente, Instituto Beleza Independente. E agora a gente precisa colocar isso de pé. Eu falei, então, vamos lá, mãos à obra. Então, o Bem nasce como um instituto, com estatuto. Fizemos o lançamento no dia 2 de abril, lá no Empório Fasano. Foi muito bacana. A gente reuniu os representantes, os empreendedores das marcas que estão na Belong, e ele nasce exatamente com essa missão de trazer essas marcas independentes para esse jogo, né, que é jogado e que é um mercado gigantesco, que, segundo um relatório da McKinsey, que eu li a semana passada, esse mercado em 2023 ele faturou 430 bilhões. Uau. E até 2027 ele vai chegar a quase 800. Então é um mercado gigante. Agora, nós ainda não sabemos quanto desse valor é do mercado independente. A gente não sabe, não existe esse estudo. Então, o Instituto ele nasce para trazer até mais condições para esse empreendedor, esse pequeno empreendedor. E a maioria é comandada por mulheres, tá? São empreendedoras. O mercado de beleza independente ele é comandado, na maioria, por mulheres. Mas trazê-las para ter mais condições de concorrer. Então, quando a gente coloca isso dentro de um instituto, a gente já lançou a Beauty Academy, que é a nossa academia de beleza, onde nós estamos trazendo os cursos, né, em todos os níveis, do empreendedorismo até as formulações, como melhorar o produto, como fazer o marketing do produto, enfim. O Instituto ele oferece para o associado um pacote completo. E ali a gente a gente lançou um manifesto, um compromisso da beleza independente com os biomas brasileiros, de consumo consciente. A gente vai trabalhar muito a questão das embalagens dos nossos associados. A gente vai trazer para eles embalagens que sejam testadas e comprovadamente sustentáveis. A gente vai estimular a logística reversa. Então, o bem é um sonho sonhado aí junto com Simone Sancho, com Júlia Pazos, com Amanda Coelho e com Saulo Hoff. Eles são os meus sócios no bem, e a Simone é a nossa presidente. Eu assumi a vice-presidência. Na vice-presidência está a comunicação, está o marketing, a comunicação. A Ju, ela ficou com a área de propriedade intelectual, porque ela é uma advogada dessa área, e o nosso compliance. Então, a gente criou a Amanda, é uma boa estrutura. A Amanda eu não conheço ninguém que tenha desenvolvido mais cosméticos do que a Amanda. Ela é a rainha das formulações, dos produtos. E ao Saulo coube a parte de administrativa e financeira. Então, o bem nasceu agora, está novinho, mas a gente já nasce com compromissos muito consistentes, compromissos muito sérios em elevar a beleza independente, esse mercado de beleza independente, das marcas independentes, para um nível bastante elevado. No fim das contas, o que realmente precisa, né? Criar um sistema de educação para que as pessoas possam repensar em como produzir e, principalmente, ter cases que demonstram o sucesso dessa política, tanto na rentabilidade dos negócios, mas também, eu acredito, até do peso na consciência de quem produz, né? Porque... não sei se esse peso... Eu espero que algumas pessoas, por não ter tido acesso à informação o suficiente, a consciência ainda não pesou, que não tenha sido intencional.
Porque é óbvio, a gente sabe que infelizmente algumas coisas intencionalmente aconteceram que poderiam ter sido revertidas e inclusive mesmo depois de ter sido penalizadas, continuaram fazendo. A gente acabou de falar desse case aí da Sim, indústria da moda. sim, Mas se a gente, eu vejo isso, por exemplo, quando eu cresci vendo propagandas de cigarro na TV, no automobilismo, era uma moda, era bonito, era charmoso, e hoje diminuiu bastante. Claro que a indústria ela vai se reinventando também. Infelizmente, a gente tem esses cigarros eletrônicos que fazem tão mal quanto o cigarro tradicional. A indústria tenta arrumar um jeito, mas pelo menos a gente diminuiu muito o consumo de sim. cigarro. Mas é um conjunto, né, de ações. As leis, né, que Leis mais proibiram. rígidas, mudança É, cultural. isso. Eu acho um avanço assim. É isso, a gente conseguiu avançar muito em algumas questões, né? E mudou o comportamento. Muitas pessoas pararam de fumar, por conta até da dificuldade de fumar. Muitas pessoas começaram a olhar aquela foto em uma embalagem de cigarro, né? E isso vai mudando. E como que nós, no bem, estamos pensando em fazer? Exatamente isso. Nosso compromisso, ele nasceu muito firme nesse sentido, de que o consumidor vai ser sempre o nosso foco, né? Então, eu tenho compromisso com a saúde e o bem-estar do meu consumidor. E aí eu vou trazer para ele as melhores matérias-primas, as melhores formulações. Eu vou aprofundar os meus estudos aqui para mostrar os benefícios do produto a médio e a longo prazo. Eu vou conversar com o meu consumidor e eu vou falar para ele, olha, essa matéria-prima aqui, por exemplo, o óleo de andiroba que você tá consumindo nesse produto, ele vem de uma comunidade lá na Amazônia que está fazendo isso, está extraindo esse óleo de maneira sustentável por meio de manejo, e ela tem um compromisso e ela está ajudando a manter a floresta em pé. Então, é um outro nível de comunicação. É uma comunicação baseada nessa confiança de você falar a verdade. Então, o bem traz isso também. Por isso a gente vai discutir logística reversa, embalagens. E o nosso associado, ele vai ter acesso a todo esse conhecimento que vai ser produzido, compartilhado, embalado e colocado no mercado para o consumidor. É dessa forma que a gente vê o bem. Parabéns pelo impacto e por tudo que vocês estão pensando e fazendo, que é muito mais importante do que apenas ficar no campo das ideias. Quando que sua vida começou a dar certo, Núbia? Sempre. Sempre. Nascer já deu certo. Mas aí o dá certo em vários níveis, né? Aí, em alguns momentos ela não deu tão certo, em outros ela deu muito certo, mas deu certo no momento em que minha mãe me deu a luz. Então, estou aqui. Então, A partir desse a momento, partir desse momento deu certo. Mas é óbvio que existe uma evolução, e essa evolução, no meu caso, ela está muito ligada ao meu compromisso comigo mesma e com Deus, porque eu sou daquelas que eu tenho acordo com Ele, eu falo com Ele, eu converso com Ele, e eu digo para Ele, olha, me ajuda, porque eu estou precisando ser mais firme. Firme no propósito, firme nas decisões e acima de tudo, de me cercar sempre das melhores pessoas, né? Quando eu digo melhores pessoas, eu não estou falando de santos canonizados ou os santinhos de pau oco, não. Mas eu estou falando de pessoas que pensam como eu, não iguais a mim, tá? Mas que querem a mesma coisa que eu. Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o meu compromisso? Eu tenho 2 netos e meu compromisso no dia a dia ele tem que refletir o que eu falo para eles, o que eles me veem fazendo. E quando eu falo que eu estou aqui e eu tenho compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com as pessoas, e que eu quero fazer projetos que sejam bons nesses 3 níveis,
Então, as minhas atitudes têm que combinar com isso, porque discurso não é para mim. Eu acho que a atitude é o que conta. Então, a minha vida ela começa a dar certo no momento em que isso fica muito claro para mim, e graças a Deus eu amadureci muito cedo, e eu tracei, então, a minha caminhada. E nessa caminhada, quem pensar como eu vem junto, quem não pensar ficar para trás. Eu não preciso ficar insistindo aqui, nem catequizando ninguém, nem ensinando ninguém, não, isso é muito chato. E a consciência vem, né, de dentro. Então, a partir do momento que você tem todas as informações, você toma suas decisões. E a minha é essa, é de fazer melhor e melhor a cada dia. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, eu quero ajudar mais, eu quero contribuir mais, mas não vou ficar desesperada por isso. Então, por isso que não é uma coisa, não é uma corrida, mas é o dia a dia. Se eu fizer tudo no dia a dia, dia após dia, eu não preciso correr, porque eu estou no meu tempo. A gente não está correndo uma corrida de 100 metros, né? Mas uma maratona. Exato. Que dura uma vida inteira. Exato. Que dura uma vida inteira. Não é, eu acordei hoje e eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não é. É um processo de evolução. É um processo que começou quando você nasceu. Há um tempo atrás eu fui montar um treinamento e eu queria falar muito sobre a felicidade. E eu fui procurar sobre os principais filósofos que eles pensavam. Rousseau, Aristóteles, etc. Todos eles, de forma muito parecida, diziam que a felicidade estava em viver em conformidade com o meio ambiente e ter congruência com relação aos seus comportamentos, aquilo que você pensa, o seu comportamento, claro, ser congruente com isso. Então, é impossível eu ferir o ambiente. Quando eu digo não é só o meio ambiente, fauna e flora, mas é o meio ambiente familiar, todo o meu ambiente, tudo aquilo que envolve a minha vida. Viver em conformidade é não ferir. Para que eu tenha algo, eu preciso, por exemplo, eu preciso produzir algo, eu tenho que destruir a natureza, eu tenho que destruir os animais, aí eu tenho que destruir todas essas casas desse bairro para montar a minha fábrica, eu tenho que poluir o rio para que eu tenha um produto para vender para alguém para ganhar dinheiro. Então, isso não é viver em conformidade. Só para ganhar dinheiro, né? Exato. Que olha o estrago que você fez, né? Com tudo isso que você colocou, mas tem muita empresa assim, tem muito produto que é feito dessa forma. Mas a gente está no momento em que os valores eles precisam ser repensados para quem ainda não repensou, né? Porque como a gente falou no início, tem muita gente que já está no nível elevado, mas tem gente que vai precisar correr essa maratona em 1 ano. Mas quem veio fazendo essa caminhada com todo esse compromisso, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acredito que o ser humano ele se movimenta de 2 formas, né? A vontade de ganhar e o medo de perder. Ou eu estou fazendo algo porque eu quero ser protagonista, pioneiro, sobre uma nova posição, uma forma de repensar, ou eu já vi todo mundo fazendo e agora eu vou me obrigar a fazer também, porque o mundo mudou e eu preciso mudar. A gente viu várias empresas ao longo da história que não mudaram em tempo suficiente, não repensaram em tempo suficiente e sumiram do mercado. Não repensaram a sua forma de se posicionar com relação aos seus clientes. Antigamente, como a gente falou dentro dessa nossa entrevista, né? O meu produto é esse, quer comprar, compra, não quer comprar, vai ser desse jeito. Isso. E aí não repensou a forma de trabalhar aquele produto e se perdeu no mercado. Então eu diria que pensar em sustentabilidade é inclusive garantir a sua própria sobrevivência. Claro, porque a sustentabilidade está baseada num tripé: econômico, ambiental e social. E aí tem a tecnologia para deixar tudo mais bonito. Mas é isso. A sustentabilidade não é só o meio ambiente, ou não é só o social. Não, ela é um tripé. Ela está baseada exatamente nisso: econômico, ambiental e social. Se você não tiver os 3, uma perna vai cair. Então, por isso que a gente fala dessa forma, né? E o que eu penso, assim, a gente fala o mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou. Acho que, na verdade, o impacto
da atividade econômica no mundo, né? A revolução industrial, ela é tão grande, e a gente, ao falar o mundo mudou, na verdade, o homem mudou tudo, né? O mundo não é mais um lugar seguro. Quem deixou o mundo um lugar inseguro? Foi o próprio homem, né? No meu tempo. Como é que era no meu tempo? Então, essas coisas que a gente fala e que, quando a gente começa a pensar de uma forma mais profunda, mexe com a gente, porque, puta, onde a gente estava, onde estamos agora, e até quando a gente vai aguentar viver dessa forma? E hoje já existem comunidades, né, que estão vivendo como se viviam há 2 séculos passados, né? Porque elas não querem viver mais o impacto que a tecnologia causa hoje. Até eu falei isso, gente, já é julho e o tempo voou. Não é que o tempo voou, é que, se você parar para pensar, as redes sociais, a tecnologia, ela te toma muito tempo, porque você acorda, você tem 10 coisas para fazer e todas elas estão aqui no seu celular. Você tem que fazer um post todo dia, você tem que mudar o seu status no WhatsApp, você tem que olhar o seu LinkedIn, o seu Facebook. Quantas redes sociais você tem que dar uma passadinha? Porque, se você não posta nada, se você não atualiza, as pessoas vão pensar que você não está bem, né? Então, você já acorda com essa pressão de ter que fazer uma foto para dizer que você está bem. E aí a gente pensa assim, nossa, o tempo voou. Não, é que eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E por que eu estou fazendo tudo isso? Eu preciso fazer tudo isso? Qual? Eu vi um post que eu achei muito legal, não lembro o nome da cidade agora, mas uma igreja lindíssima, onde 600 pessoas assumiram um compromisso de ficar ali dentro da igreja, sem celular, sem nenhuma tecnologia, simplesmente pintando, conversando, brincando com os filhos. Olha que coisa bacana. Num compilado, talvez você já disse exatamente isso ao longo dessa entrevista inteira. De uma forma resumida, que a gente possa marcar. Qual é a razão social da sua empresa? Pois é criar esse impacto. O impacto ambiental e o impacto social. O bem, ele nasce com o compromisso de impactar todo um ecossistema. Porque quando você traz uma empreendedora, você traz várias pessoas com ela. Aí você traz também as pessoas que trabalham no fornecimento da matéria-prima. Você traz o pessoal que faz a logística. Então, olha quanta gente nós temos aí nesse ecossistema. Então, o contrato social do bem, o compromisso do bem, é impactar esse ecossistema positivamente. Além do lucro, é claro, a gente quer trazer todo esse impacto. Empresário, você recebeu um convite nessa entrevista de hoje. Repensar. Repensar a forma com que a sua empresa opera, repensar a forma com que você acredita que o seu negócio tem impacto, seja ele voltado para um impacto social, seja ele para um impacto econômico, enfim. Você foi convidado para repensar. Repensar em toda a forma que você faz aquilo que você faz e o porquê que você faz aquilo que você faz. E talvez abrir a sua mente, o seu relacionamento, para que você traga pessoas, assim como a Núbia, que trouxe uma percepção para a gente muito diferente sobre como funcionam essas estruturas e como a gente pode transformá-las para fazer o bem para a sociedade. Então, abrir-se para esse ecossistema, abrir-se para essas informações. Espero que você tenha tomado nota de muitos pontos importantes aqui dessa nossa entrevista hoje, para que você tenha a possibilidade de viver uma transformação em função do repensamento. Eu gosto muito desse tema. Inclusive, existe um livro chamado Pense de Novo, do Adam Grant,
que eu recomendo que você faça a leitura, porque ele traz exatamente essa ideia de desconstrução para reconstrução. Nós construímos o mundo até aqui de uma forma que nos trouxe esse resultado. Estamos verdadeiramente felizes com esses resultados? Com o meio ambiente, com o ecossistema, com a forma com que a gente lida com a nossa família, com as tecnologias, com as pessoas, com os lucros, com os resultados, com os planejamentos. Será que a gente realmente está feliz ou a gente só está fazendo e só está indo naquela aquela roda dos ratos, né? A gente só vai fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e não parou para pensar em nenhum momento se eu estou de fato indo para um lugar certo. Eu espero que esse programa tenha te provocado, pelo menos o desejo de repensar. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas eu espero que ao longo desse nosso tempo juntos aqui, você tenha tido algumas provocações que farão você se questionar e fazer novas perguntas. Essa é uma das principais habilidades do ser humano, a habilidade de fazer perguntas para pensar em uma nova história, uma nova construção de história. Eu quero agradecer demais ao nosso grande patrocinador, a Náutica Digital, esse espaço aqui em Alphaville para mais de 130 pessoas sentadas. Faça o seu evento, traga o seu conteúdo para cá, traga o seu time para cá. Nós temos sala de podcast, nós temos uma estrutura preparada para te ajudar também a repensar em como produzir os conteúdos do seu negócio. Quero agradecer ao Tim, que está aqui na operação das câmeras, quero agradecer ao Jadson, que faz a parte do nosso conteúdo digital aqui, ao Adelar, o dono desse espaço, e quero agradecer principalmente a você que está em casa, que nos acompanha desde agosto, buscando mais informações para transformar a sua vida e seus negócios, e claro, quero agradecer muito a você, Núbia. Que entrevista espetacular. Obrigada, Adriano, super obrigada mesmo. Eu adorei esse bate-papo, e obrigada por me fazer falar de coisas tão importantes para mim, e para eu compartilhar com as pessoas, e espero que isso ajude, né, a refletir. E meio ambiente é uma coisa muito importante, a gente sabe, e uma empresa, para ser socialmente responsável e impactar a vida das pessoas, ela também pode dar lucro. Uau. E bastante lucro. Uau. Muito obrigado. Verdade. Obrigada. Obrigado a todos vocês que estão em casa. Até a próxima quinta-feira, até a nossa próxima entrevista. Até lá.